Na biologia, a homologia é a chave para ler a história da vida, mas o que vemos à superfície é apenas a ponta de um fenômeno muito mais profundo e complexo. Hoje vamos mergulhar nas camadas do iceberg da homologia. No topo, temos a homologia clássica. É a observação morfológica clássica, estruturas que, apesar de desempenharem funções adaptativas distintas, como o voo, a natação ou a apreensão, partilham de uma organização esquelética idêntica, o plano básico de húmero, rádio e una. Esta é a prova visível da descida com modificação. Essa unidade estrutural é uma herança filogenética. Quando olhamos para o registro fóssil, como Eusthenopteron, vemos que a arquitetura dos nossos membros não surgiu do nada. Ela foi conservada e remodelada a partir de ancestrais sarcopterídeos há mais de 380 milhões de anos. A homologia aqui é o elo físico com o passado. Além das homologias anatômicas, as espécies diferentes dividem homologias genéticas. Lombrigas, por exemplo, compartilham 25% de seus genes com humanos. Esses genes são ligeiramente diferentes em cada espécie, mas semelhanças notáveis, no entanto, revelam sua ancestralidade comum. Na verdade, o código de DNA em si é uma homologia que liga toda a vida na Terra a um ancestral comum. DNA e RNA possuem um código simples de 4 bases que fornece a receita para todos os seres vivos. Em alguns casos, se transferirmos material genético da célula de um ser vivo para outro, a receita iria seguir as novas instruções como se fossem suas próprias. Curiosamente, o termo homologia não nasceu na biologia. Ele veio da geometria grega, onde ângulos iguais eram chamados de homólogos. Mergulhando um pouco mais, encontramos as raízes do conceito. Em 1843, o Richard Owen definiu a homologia como o mesmo órgão em diferentes animais, sob todas as variedades de forma e função. Mas para Owen, a explicação não era o parentesco biológico. Influenciado pelo idealismo platônico, Owen propôs o arquétipo, um modelo imaterial e perfeito, uma espécie de plano de design divino. Para ele, as semelhanças eram reflexos de uma ideia eterna no mundo das ideias, e não evidências de evolução. Mas foi Darwin quem aterrou a homologia. Substituindo o arquétipo pelo ancestral comum, em 1859, fez uma citação a respeito de estudos acerca da homologia, dizendo: os caracteres que naturalistas consideram como amostra de afinidade verdadeira entre duas ou mais espécies são aqueles que foram herdados de um parente em comum. A precisão moderna veio com Willi Henning, em 1966. Na sistemática filogenética, a homologia ela é refinada como sinapomorfia, que é um caráter derivado partilhado que define grupos monofiléticos. Ademais, o Depine afirma que a homologia é a hipótese primária de parentesco. Sem ela, não conseguiríamos reconstruir a árvore da vida com um rigor científico. Agora chegamos à base do iceberg, a homologia profunda. Durante décadas, a biologia acreditou que o olho composto dos artrópodes e o olho cameral dos vertebrados eram apenas órgãos análogos, ou seja, estruturas que evoluíram de uma forma totalmente dependente para resolver o mesmo problema, a visão. Estávamos errados. Ao observarmos esta comparação entre o embrião de uma mosca e de um vertebrado, a homologia profunda torna-se visual. As cores não são arbitrárias, elas representam a colinearidade dos genes ROX. Isso significa que a ordem dos genes no cromossomo segue exatamente a ordem de expressão no corpo. O gene vermelho, que define a cabeça na drosofila, é o mesmo que define a região cefálica em nós. O que muda em 500 milhões de anos não foi o GPS genético, mas sim os órgãos que esse sistema de coordenadas constrói em cada endereço no corpo. Nessa etapa, observamos o motor genético da diversidade, a expansão dos complexos ROX. A partir de um ancestral comum, o processo de duplicação gênica geraram cópias extras desses genes, mas o que molda a vida é o que acontece depois, a mutação. Ao sofrer alterações, uma cópia pode se tornar um fator de transcrição para uma nova região do corpo, adquirindo uma função inédita. Foram essas sucessivas duplicações e mutações que permitiram a regionalização corporal de todas essas classes de animais. Enquanto invertebrados possuem apenas um conjunto, nós, mamíferos, carregamos 4 grupos de genes ROX, uma prova de que a homologia reside na própria arquitetura do nosso genoma. Mas o que acontece quando esses genes regulares falham? Genes como o Antenapedia e o Ultrabitorax atuam como interruptores mestres, que definem a identidade de cada segmento da mosca desde o embrião. O Antenapedia, por exemplo, ativa o programa genético para criar pernas no tórax. Se uma mutação o faz ser expresso na cabeça, a mosca desenvolve pernas no lugar das antenas.
Já o ultrabitórax deveria reprimir a formação de asas no terceiro segmento, para que surjam os halteres, responsáveis pelo equilíbrio. Se ele for inativado, esse endereço genético é lido incorretamente e a mosca desenvolve um segundo par de asas. Esses exemplos dramáticos revelam a homologia profunda, a prova de que o desenvolvimento depende de instruções genéticas ancestrais que, se alteradas, reprogramam toda a arquitetura do corpo. Nos vertebrados, a evolução seguiu um caminho de duplicação. Agora possuímos 4 grupos de gene ROX, A, B, C e D. Como vemos no diagrama, eles mantêm a colinearidade. Os genes iniciais, próximos a 1, definem a cabeça, enquanto os finais, próximos ao 13, especificam a região da cauda. É um sistema de coordenadas que organiza todo o nosso eixo do corpo. Essas duplicações permitiram funções especializadas, como o desenvolvimento dos nossos membros. Porém, o poder desses genes é evidente quando algo falha. Mutações no gene ROXD13, por exemplo, podem causar a simpolidactilia, resultando em dedos extras ou unidos. Isso prova como a homologia profunda preserva mecanismos ancestrais, mas permite inovações complexas através de modificações genéticas. Em suma, o iceberg da homologia nos mostra que a evolução opera em múltiplas camadas. Enquanto a homologia comum observada no padrão de estruturas, como os ossos dos membros dos mamíferos, são claramente relacionados, a homologia profunda une grupos com anatomias totalmente distintas. Vertebrados e artrópodes, apesar de seus esqueletos de osso ou quitina, possuem membros construídos sob as mesmas receitas genéticas ancestrais. No fim, a homologia profunda nos revela que a diversidade da vida é, na verdade, uma variação infinita sobre um tema molecular compartilhado há 500 milhões de anos. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Muito obrigado!